Olá pessoal, tudo bem? É muito bom poder retomar aqui esse espaço para poder conversar com vocês. Vocês viram que nós iniciamos uma nova jornada dentro de uma plataforma digital. O formato das aulas agora está um pouco mais padronizado de todas as disciplinas. E eu também preparei para vocês, na página onde vocês encontrarão a disciplina de ética, material de apoio, as atividades, tarefas. Nesse ambiente, todas essas atividades estão mais organizadas e padronizadas, o que é muito importante. Nós, professores, também encontramos uma maneira de nos comunicar com vocês de uma maneira mais ampla, de uma forma mais ampla. Isso é muito bom, ok? Então, bem-vindos à nova plataforma digital. Espero que a gente possa caminhar muito bem nesse ambiente e por favor, se disponham, tenham paciência, porque tudo vai se ajustando com o tempo. Desde quando eu gravei o vídeo anterior, eu disse a vocês que nós iríamos iniciar uma jornada diferente em função desse nosso isolamento, nós não podemos mais estar nas aulas presenciais, mas nem por isso nós devemos interromper esse processo de aprendizagem, de continuidade do curso. A escola está buscando alternativas para que esse processo prossiga, assim como isso acontece em todos os ambientes de estudo, nas universidades, nas faculdades, nas escolas públicas, particulares, no ensino formal, informal, enfim. Todo mundo tentando se ajustar e buscar otimizar o tempo, o investimento que vocês têm também dentro do curso. Eu sei que não é a mesma coisa do que o ensino presencial, mas com o tempo nós vamos nos ajustando e nos adaptando. E tomara, em breve a gente possa voltar para a sala de aula. Essa é a nossa esperança e expectativa. Enquanto isso, a gente cumpre com o nosso dever como cidadão, cumpre com o nosso dever ético, com a nossa responsabilidade social em nos mantermos isolados, aqueles que podem fazer isso, dentro das suas casas, para que tenham controle e a diminuição da propagação do coronavírus. Então, todo mundo trabalhando muito, tem muita notícia a respeito, tem muito assunto que a gente pode discutir nas aulas e em função disso tudo que está acontecendo, mas antes de mais nada, existe em nós uma necessidade, um compromisso mesmo em relação ao isolamento, e eu acho isso que é sempre muito importante, a gente falar sobre isso, conversar e ter esse espaço também para que a gente possa trocar informações com os professores, com os colegas, enfim, vamos nos adaptar, ok? Bom, na nossa última aula, nós trabalhamos com a questão que diz respeito a temas voltados. Desculpa, bem, vou retomar. Eu enviei para vocês um conteúdo já na plataforma, que é referente à nossa última aula, que seria a aula 6. É um tema relacionado ao Corém e ao COFEM. Por que eu incluí esse tema? Porque antes disso, na nossa aula 5, a gente falou sobre negligência, imprudência e imperícia. Então, são ações que causam danos ao paciente, tanto a negligência como a imprudência ou a imperícia. E nesse sentido, a regulamentação é feita pelo Corém e pelo COFEM, avaliando se porventura houver alguma reclamação ou se houver alguma denúncia em relação à atuação do profissional, ele tem órgãos que são reguladores do exercício da profissão e que vão buscar, de uma maneira ou de outra, entender se aquilo que ocorreu configurou mesmo como negligência, como imprudência ou imperícia do profissional. A categoria tem a necessidade, além do seu código de ética, de órgãos que sejam regulamentadores, que orientem, que disciplinem, mas principalmente que orientem a atividade profissional. Eu enviei para vocês um material que eu considero bem interessante, inclusive com referências do próprios sites do Corém e do COFEM, que é muito importante que vocês tenham ciência e vocês possam se ambientalizar nesses lugares para conhecer um pouquinho mais da atuação desses órgãos, e também um outro material de apoio para que vocês possam ler ou estudar. Enfim,
esse material do Corém e do COFEM, ele tem um caráter mais informativo nesse primeiro momento, principalmente no curso de auxiliar. À medida que vocês desenvolverem, por exemplo, em outras atividades, vocês vão entendendo cada vez mais a ação desses órgãos. Inclusive, vocês terão uma disciplina que se chama Código de Ética. Quer dizer, vocês vão estudar o Código de Ética de ponta a ponta e vocês vão falar muito sobre a atuação do Corém e do COFEM, ok? Então, por favor, não deixem de ler o material que foi enviado sobre esse tema, façam as tarefas que foram sugeridas também. Leiam assistam os vídeos institucionais que estão lá no Corém com os links. Tentem separar um momento de estudo que vocês possam se inteirar do assunto. Eu procurei colocar um conteúdo que cabe, por exemplo, dentro de 2 ou 3 aulas que seriam no presencial, tranquilamente, entre a leitura, entre assistir os vídeos e realizar as atividades. Eu estou calculando dessa maneira, ok? Para otimizar o tempo de vocês. E também, aos poucos, a gente vai se familiarizando com essa maneira de estudo, tá bom? Mas eu sempre lembro que é importante você se disciplinar, porque à distância a gente precisa se organizar em relação aos prazos. Vocês viram que no sistema você tem prazo de entrega, o sistema funciona de uma maneira automática, então até a data de entrega de uma atividade, enfim. Mas fiquem tranquilos, eu vou acompanhar todo mundo. Eu tenho acesso, por exemplo, agora a execução das atividades através dessa plataforma, tá bom? Vou conversando com vocês. Eu ainda estou na correção daquelas atividades da primeira semana que a gente trabalhou à distância. São muitos e-mails e eu faço questão de abrir um por um e corrigir. Isso pode levar muito tempo. É claro que eu vou fazer a correção de toda a turma antes de fechar as notas, enfim, dessa disciplina. Fiquem tranquilos, tá bem? Eu estou trabalhando dentro de uma agenda, são muitas turmas. Essa semana eu até parei de olhar um pouco as atividades, porque a gente trabalhou e se dedicou intensamente em relação ao treinamento, capacitação dos professores para começar a lançar as aulas dentro da plataforma digital, tá bem? Ok, falei pra caramba antes de entrar no assunto mesmo da nossa aula, mas é que faz tempo que a gente não conversa. Eu acho bom a gente ter esses esclarecimentos também. Eu gravei esse vídeo porque eu não queria enviar para vocês um material diferenciado apenas por uma questão teórica, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho. Até porque esse tema que é de necessidades humanas básicas, eu tô aqui com a minha colinha, né? Ele é um material que a gente começou a conversar dentro da disciplina de relações humanas e agora a gente tem condições de ampliar um pouquinho mais esse estudo, tá bem? As necessidades básicas, vocês lembram que a gente trabalhou com uma pirâmide, né, de necessidades fisiológicas, necessidades sociais, necessidades pessoais, necessidades de segurança, entre outras. São essa pirâmide de necessidades que a gente fala, elas são a base da teoria de relações humanas do Maslow e ela serve como referência para os nossos estudos todas as vezes que se fala sobre as necessidades do ser humano. Esse teórico, né, essa teoria de Maslow, ela é usada como uma referência importante, científica, no estudo de necessidades básicas do ser humano. E eu escrevi um texto que eu vou anexar no material para vocês de consulta, dizendo que nesse contexto da disciplina de ética, nós vamos lembrar que, falando sobre comunicação com o paciente, a comunicação tem como objetivo primordial a resolução das necessidades do paciente. Então, quais são essas necessidades? Então, quando eu me comunico com o paciente, eu estou em busca de resolver as suas necessidades. E essas necessidades, elas são de ordem física, elas são de ordem emocional, elas são de ordem social e até mesmo espiritual, ok? Elas acontecem simultaneamente e estão, às vezes, muito misturadas, não fazemos essa diferenciação tão rígida. A gente vai percebendo essas necessidades, mas uma necessidade, às vezes, leva a outra. Na apostila de vocês, esse tema está na página 10, com a descrição dessas atividades,
E lá na apostila vocês vão ver que aparece uma palavra nova, que é necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Aí, por que tem essa palavrinha psico na frente? Nós não tínhamos falado ainda sobre isso. Esse prefixo psicobiológico, psicossocial, psicoafetivo, psicoespiritual, esse prefixo psico se refere à psique, se refere à mente do indivíduo. A gente está falando sobre o aspecto mental, a alma, o espírito ainda tem essa dimensão, né? Esse significado, porque a palavra psique vem do grego, e aí ela tem essa referência de mente, alma, espírito, né? Quando a gente estudar em psicologia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre psique, né? E por isso que aqui no contexto de ética aparece psicobiológicas, psicossociais, psicoespirituais. Por quê? Eu coloquei aqui que percebemos essas necessidades todas com esse componente emocional em todas elas. Nós não falamos apenas da necessidade do corpo, separando das necessidades emocionais. Então, quando nós atendemos a uma necessidade do nosso corpo, ou uma necessidade fisiológica, naturalmente nós também estamos atendendo a uma necessidade emocional ou mental. Vamos dar um exemplo. Atendendo a uma necessidade psicobiológica, por exemplo, de higiene, de hidratação, como aparecem os exemplos aqui na apostila, você dá a sensação de bem-estar para o paciente, não é? Então, é uma necessidade emocional, uma necessidade, por exemplo, de bem-estar, nos leva também a uma autoestima melhor, ok? Então, elas estão ligadas, o corpo e mente estão ligados. Essa é uma visão que a gente chama de visão integral do ser humano, ou uma visão holística. Nós percebemos o indivíduo com todas essas necessidades e elas estão interligadas, elas não são separadas umas das outras. Corpo e mente trabalham em conjunto, estão ligados. Um acaba interferindo sobre o outro. Por isso que todas as necessidades começam com esse prefixo, tá certo? É importante, por exemplo, que você veja aí na sua apostila, eu estou aqui com a apostila na página 10, que o autor ele faz exemplos, né? Ele destaca exemplos para as necessidades psicobiológicas, para as necessidades psicoafetivas, né? E ele diz que essas necessidades, elas têm um papel importante e fundamental na restauração da saúde do paciente.